Então, pessoal, vou falar um pouquinho hoje aqui sobre as perspectivas econômicas, né? E um pouco dessa visão nossa aí para 2022 no segmento imobiliário, né? Tivemos aí os últimos 2 anos, né, desafiadores, mas que a gente enxerga aí boas perspectivas. Vou me apresentar rapidamente, apesar da Janete já ter falado um pouco. Meu nome é Marlos, tenho 44 anos, sou formado em administração de empresas, fiz algumas especializações, finanças, controladoria e gestão de negócios, especialmente, e tenho também uma formação técnica em edificações e eletrotécnica. Como ela colocou também, a gente está há mais de 20 anos nesse mercado da indústria da construção, já passamos aí por mais de 700 projetos. Nossa empresa é uma empresa essencialmente aí de tecnologia com serviços atrelados, né? E isso vem trilhando aí a nossa carreira aí desde o início dos anos 2000. Falando um pouquinho agora, melhor, organizando um pouquinho a forma como a gente vai conversar hoje, a ideia é que a gente traga os temas divididos em 5 grandes tópicos, tá? Eu separei aqui no que a gente chamou de evolução do mercado, para a gente falar um pouco. Separei também ali a parte de conjuntura atual que a gente vive, para comentar também sobre esse tema. Perspectivas, né? Quais as tendências na nossa visão para 2022 e até, já dando spoiler aqui, já puxando um pouquinho mais aí para 23 e 24, algumas coisas que a gente entende que vai fazer parte desse mundo nosso, e a motivação ainda relacionada a esse mercado. Acho que esse é um item também importante para a gente fechar dentro desse contexto geral aí que a gente vai falar. Começando aqui, então, vamos falar um pouquinho da evolução de mercado, né? Eu acho que para a gente poder falar um pouquinho da evolução do mercado, a gente tem que falar da macroeconomia, principalmente quando a gente fala do tema PIB, né? Eu trouxe aqui alguns números interessantes. A gente tem aí 2021, onde a gente deve fechar aí em torno de 4,5%, né? De crescimento da economia. Se a gente olhar para os países emergentes, a gente tem mais ou menos em torno de 5% em média. Então, 2021 para o Brasil, mesmo com todas as situações vividas, vai ser um ano, um fechamento de ano muito bom. As perspectivas para 2022 são um pouco diferentes, né? A gente tem aí os economistas aí mais otimistas, né? Tem colocado aí entre 1,5, 1,8, 1,9 de crescimento, os mais pessimistas em torno de 0,8. Mas quando a gente olha para as projeções dos países emergentes, elas também continuam nos mesmos 5% do ano anterior. E isso, obviamente, tem um desdobramento em alguns setores da economia, principalmente setores que costumam puxar a economia, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nos próximos slides. Outra coisa que eu acho que é bacana a gente comentar é a taxa Selic. Ela novamente ultrapassou, né, 2 dígitos. Isso tem um impacto, poderia ter um impacto, melhor dizendo, um pouco mais forte no nosso segmento imobiliário. Se a gente comparar a taxa de hoje, ela deve chegar em 11,75, né, na próxima reunião do Copom. A gente tem aí praticamente o mesmo patamar lá de 2015. Né? E se a gente puxar um pouquinho na memória, o que aconteceu no mercado lá entre 2014 e 2015, a gente entende que poderia haver alguma situação de mercado que iniba o investimento. Só que quando a gente fala de Selic hoje, e pensando de uma maneira mais madura, a gente vê que o próprio aumento da taxa Selic, olhando para o mercado como um todo, né, com foco no imobiliário, a gente não tem um impacto tão grande. E eu digo isso por quê? Porque, na verdade, se a gente for pegar
a taxa que é referência versus a equiparação que a gente tem do valor dos imóveis, você vai tendo aí um equilíbrio sendo colocado no mercado. Prova disso são as estatísticas que a gente vai vendo, principalmente olhando para o Brasil nos últimos 15 anos. Então, você sempre tem, naturalmente, um ajuste de valor do ativo, e aí a taxa Selic ela passa a ser muito mais inibidor em alguns momentos de determinada faixa de consumo do que inibidor para o setor em si. Um outro item que eu acho que vale a gente comentar aqui é sobre o mercado imobiliário. Porque que acontece? Se a gente olhar para o ano passado, a gente deve ter aí um fechamento em torno de 12% de crescimento comparado com o ano anterior. Né? E se a gente olhar as perspectivas para 2022, elas são muito parecidas, né? Mais ou menos aí 11,5% é o que os estudos têm mostrado. Só que se a gente olhar para esse crescimento e principalmente olhar também, pegando lá a questão de macroeconomia, para as grandes economias do mundo, o mercado imobiliário puxa esse indicador para cima. Então, você pega aí China crescendo como cresceu ano passado, em torno de 8%, os Estados Unidos também, com taxas bem menores do que um mercado imobiliário que vem sendo protagonista aí da nossa economia. Então, eu colocaria aí como evolução de mercado esses 3 temas e comento eles dessa forma, porque a gente entende que há ainda um grande contexto de negócio preparado para a gente continuar crescendo. O próximo tema que eu queria falar é sobre conjuntura atual dentro do nosso segmento imobiliário. A gente tem aqui, um pouco até na contramão do outro slide, falando de oferta de crédito, né? A gente tem naturalmente uma menor oferta de crédito, uma tendência de menor oferta de crédito, principalmente nesse ano, porque você tem inflação batendo na porta, trazendo aí uma preocupação um pouco maior dos economistas. Você tem naturalmente com a própria inflação um movimento perigoso de recessão que pode chegar em algum momento, e isso pode trazer naturalmente algum desdobramento, principalmente quando a gente vai pensar no consumo, né, das famílias que têm possibilidade de investir no nosso segmento. Então, é um ponto de atenção aí que eu fiz questão de alocar aqui. Uma outra questão que eu trouxe e vem, acho que faz parte hoje dos modelos de negócio, principalmente o modelo financiador do nosso segmento, é a antecipação de recebíveis. Apesar da gente ter uma menor oferta de crédito para a ponta e você ter naturalmente o desdobramento disso, onde você tem menos crédito nos bancos, você tem isso como uma alternativa também de aumento de antecipações. E isso a gente tem visto no mercado. Você pega as últimas publicações, principalmente relacionadas a Banco Central, você vai vendo um movimento cada vez crescente de antecipações de recebíveis, e é natural que isso ocorra, porque você tem uma demanda reprimida, principalmente por conta dos últimos 5, 6 anos aí do mercado, e que foi acentuado, né, nos últimos 2 anos, onde você tem negócios que precisam sair da gaveta, você tem lançamentos que precisam ser feitos, você tem produto que precisa ser colocado no mercado. E alguém tem que financiar isso. E uma forma de financiar um novo negócio é utilizar os recursos do negócio atual através do mecanismo de antecipação de recebíveis. E um outro item da conjuntura, que eu acho que é importante a gente comentar, é sobre a questão de eleições, né? A gente tem, naturalmente, aí uma grande possibilidade de polarização, e essa polarização ela acaba aumentando riscos e incertezas do mercado, e isso naturalmente também traz em algum momento
algum movimento de possível retração do investimento, né? Então, quando você tem essas incertezas no ar, é natural que o empreendedor tenha ali sempre a condição de segurar determinados projetos para um momento mais oportuno. Então, esse é um outro ponto de atenção também aí dentro dessa conjuntura para a gente poder refletir. Seguindo aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre perspectivas, né? As perspectivas para o segmento imobiliário para 2022, eu acho que assim, a gente pode separar ele em alguns temas. Primeiro, a gente tem uma recuperação que ela continua acontecendo, e especialmente aqui quando a gente fala de compra e venda, né? Você tem aí os números têm mostrado isso, né? Você tem aí no Centro-Oeste, você tem em São Paulo, você tem no sul do país recordes e recordes de resultado de vendas, né? Isso é importante que seja passado adiante, porque apesar de alguns momentos a gente ter dificuldade, porque uma taxa subiu, porque o crédito diminuiu, porque a incerteza aumentou, você tem um movimento muito bem estabelecido de compra e venda de imóveis, né? E se a gente descer um pouquinho mais na análise, a gente vai encontrar também a parte de locações hoje muito forte, principalmente pela geração que tem começado a chegar no momento de consumo, né? Então, você pega aí geração Z, que é essa turma mais jovem, que traz aí uma outra pegada de tecnologia, de exigência um pouco diferente, talvez de um nível, um nível não, mas talvez um mindset de investimento um pouco diferente, né, de outras gerações, e aí a locação de imóveis ela acaba ganhando bastante espaço mesmo. Vou falar, inclusive, sobre esse tema daqui a pouquinho no próximo slide, se eu não estou enganado. Então, é importante que a gente entenda que essa recuperação, ela continua e os números, realmente, eles têm trazido para a gente aí bastante motivação para acreditar que irão continuar num forte crescimento aí entre 2022 e 2023. Aqui também tem um outro item importante para a gente falar sobre perspectivas. Quem acompanha um pouco mais de perto o mercado, eu coloquei aqui, a gente tem hoje mais ou menos 9,5 meses de estoque no mercado, tá? Olhando para o Brasil todo. O que quer dizer isso, né? A gente saiu de 12 para 9,5. Gente, diminuiu a oferta, diminuiu a quantidade de imóveis para que a gente possa interagir no mercado. E os 9,5 meses que a gente está falando, se tudo que a gente tiver hoje, se não tiver mais nenhuma entrega de imóvel e a velocidade de vendas continuar, daqui 9 meses, 9 para 10 meses, a gente não tem mais produto no mercado. E por que eu fiz questão de trazer isso? Porque isso indica naturalmente uma necessidade, não tem outra palavra, uma necessidade de continuar havendo lançamentos imobiliários, de continuar havendo movimento produtivo no setor. E, obviamente, isso tem todo um desdobramento na cadeia produtiva. Então, é importante que a gente entenda que esse movimento, por ter reduzido tanto o estoque, obviamente pelos resultados de 20 e 21, né, de vendas bem agressivas, vai gerar também uma necessidade de reposição de produto no mercado e aí, naturalmente, movimentando todo esse setor nosso. Um outro item importante comentar é sobre financiamentos, né? Eu fui atrás um pouquinho dos números relacionados ao tema e aí a gente trouxe aqui que nós tivemos um aumento no ano passado de 110% nos financiamentos.
E quando a gente olha, isso falando de valor, né? Quando a gente olha para unidade imobiliária, unidade habitacional, esse aumento foi de 153%. Ou seja, só evidencia o que a gente está tentando construir aqui em termos de pensamento, né? A gente tem todo um contexto que às vezes não é o mais adequado, não é o ideal, mas, por outro lado, a gente tem um mercado carente, sedente de consumo desses produtos que aí estão, e uma forma de evidenciar, sem dúvida nenhuma, é através do financiamento, que mostra aí a grande disposição do mercado em consumir. E um outro item que é interessante trazer, que a pandemia trouxe ali um movimento obrigatório, vamos dizer assim, de readequação dos modelos de trabalho, né? E o trabalho híbrido se tornou realidade para a grande maioria aí das empresas, né? E não é diferente, naturalmente, quando a gente olha, inclusive, para o segmento imobiliário. Então, o trabalho híbrido acabou trazendo para nós a motivação e talvez até a necessidade de pessoas buscarem novas moradias, né? Às vezes moradias mais adequadas para o momento, mais confortáveis, que dê uma condição e uma qualidade de vida maior e que também dê a condição de trabalho em função dessa realidade imposta aí pela pandemia. Então, esses 4 itens aí a gente elencou dentro das perspectivas, exatamente para tentar trazer para vocês a forma como esse mindset do mercado está sendo construído. O próximo item que a gente vai tentar comentar aqui, daqueles 5 que a gente falou lá no início da palestra, são as tendências 2022. E aí aqui tem alguns capítulos bem interessantes, que eu acho que algumas pessoas vão acabar se identificando. O primeiro deles é o surgimento, né, eu chamei de mini-cidades, eu não sei se esse é o melhor termo, mas essas mini-cidades que vão surgindo em condomínios, sejam horizontais, sejam verticais, né, que misturam muito a questão de casa e trabalho, bem ligada ao último item que eu falei ali agora há pouco, onde você continua tendo, sem dúvida nenhuma, um movimento muito acentuado em relação a isso. Eu acho que nos grandes centros isso está bem estabelecido, mas quando você vai para cidades aí de menor porte, você já tem visto o surgimento também de modelos muito parecidos. Naturalmente, aproveitando um pouco desse contexto que a gente vive hoje. Então, você tem aí tudo dentro desse ambiente menor, onde a pessoa acessa todos os serviços, tem toda a sua vida ali em volta, inclusive buscando naturalmente essa qualidade de vida muito maior. Imóveis com espaço em pontos estratégicos, complementar ao primeiro, né? Então, e aí agora voltando o olhar para os grandes centros, né? Então, as pessoas não estão tão dispostas há alguns anos a gastar seu tempo em trânsito, em deslocamento, às vezes correndo riscos, né? Como hoje a gente acaba tendo em função de pandemia e outras situações. Então, é uma tendência natural que esse movimento de imóveis em pontos estratégicos aí, mais espaçosos também, possa se consolidar a partir desse ano. Um outro item importante, que aí vai puxar um pouco de serviços, né? Então, você tem aí a parte de imóveis usados, que tem se valorizado bastante, né? Principalmente aí no último ano, a gente viu um crescimento bem importante em relação a isso. E aluguel sem fiador. E aqui eu faço um parêntese em 2 temas. A questão de imóvel usado, eu fiz um levantamento no final do ano passado, novembro, mais ou menos, dezembro,
imóvel de luxo, né, classificado como imóvel de luxo, teve uma valorização assim espantosa em pelo menos metade das grandes cidades brasileiras, né? Então, óbvio que isso aí vem um pouco daquela estrutura da conjuntura que eu falei agora há pouco, né? Que as pessoas estão buscando um modelo de moradia um pouco diferente, mas naturalmente isso impacta aqui. E a questão do aluguel, principalmente, ela vai trazer também a possibilidade de outros serviços acessórios, vamos chamar assim, serem acoplados aqui. Então, quando eu falo aqui aluguel sem fiador, não significa aluguel sem garantia, né? Então, você tem serviços que provém essa garantia, tendo oportunidade de avançar, né, nesse subsegmento aqui, e que tem também trazido aí um crescimento bastante importante, né? E volto com a questão da própria geração que eu comentei agora há pouco, né? Onde você tem uma geração cada vez mais buscando serviços para poder consumir, não naturalmente investindo, às vezes em ativos diretamente, mas que acaba se consolidando através desses serviços acessórios que facilitam o acesso a imóveis através de locação. Um outro item, né, que com certeza boa parte de vocês já ouviu falar, né, que é o metaverso. Então, essa questão da nova realidade, vamos chamar assim, né, onde você tem tudo de uma maneira, esse mundo digital, né, virtual, você podendo buscar novas experiências, trazer um novo olhar de consumo. Então, a gente já tem aí algumas empresas investindo muito nisso, mas muito mesmo. Tem um levantamento dos Estados Unidos que saiu agora, recentemente, o pessoal até da Terracota postou ali um artigo no mês passado, né, onde você tem aí mais ou menos 800 bi dólares, né, previstos dentro de investimento no contexto de metaverso nos próximos 3 anos, né? Estamos falando de muito dinheiro, né, gente? Mas muito dinheiro mesmo. Então, imagina isso daqui a pouco sendo o perfil e o ambiente mais adequado de consumo no mercado imobiliário. Naturalmente, se a gente olhar um pouquinho para frente, há uma mudança significativa, né, de uma quebra de alguns paradigmas que vão ocorrer com o metaverso. Então, é importante que isso esteja no radar, porque é uma tendência natural que isso chegue cada vez mais forte aqui no Brasil, e aí as empresas vão ter que estar adequadas para esse modelo. Complementar ao metaverso, tour à distância, algumas empresas já estão fazendo isso muito bem aqui no Brasil. Você já tem aí uma boa parte das aquisições de imóveis tendo passado, né, por essa questão do tour à distância, né, e principalmente ali naqueles momentos mais problemáticos da pandemia, isso cresceu bastante, e isso eu atribuo parte, inclusive, do sucesso do nosso segmento à entrada de opções, né, como essa, para a gente poder buscar aquisição. Então, é um ponto aí que continua forte para 2022. E um outro ponto aí que eu acho que é importante a gente citar é a questão dos empreendimentos colaborativos, né? Eu trouxe como exemplo aí o coworking, onde vai muito na linha dos outros itens que eu fui comentando, onde você vai tendo aí ambientes mais próximos de trabalho, onde você vai tendo condição de compartilhar ambientes. Você, naturalmente, quando você pensa na parte profissional, você vai tendo aí a condição de interagir com outras pessoas ali que, às vezes, tem muita coisa para contribuir dentro do seu ambiente de negócio. E, naturalmente, também acaba sendo uma opção de investimento diferente hoje no mercado, né? A gente tem visto aí surgir alguns conglomerados empresariais que trazem esse perfil e naturalmente uma tendência aí dentro dos próximos 2, 3 anos, principalmente. Ok? E aí, caminhando um pouquinho aqui para a gente fechar essa etapa inicial de exposição,
eu queria falar sobre motivação, né? Ainda dentro desse segmento nosso. Você tem aí a parte de segurança, né? Que eu diria que é um item, sem dúvida nenhuma, numa escala de prioridades, a segurança do investimento dentro do segmento imobiliário continua chamando a atenção, né? É um ativo de valorização certa. Você tem alguns comparativos, né? Por exemplo, de valorização metro quadrado, né? Para ficar mais tangível. Você tem aí em torno, pega aí São Paulo, por exemplo, teve lá uma publicação do Sinduscom de São Paulo, onde pegando 2017 a 2021, uma valorização média em torno de 23%, né? Em alguns clusters de imóveis, chegando a 32%. Então, números que demonstram, evidenciam essa segurança, essa valorização aí que o investimento imóvel ainda traz. A diversidade de opções de investimento, como eu disse ali agora há pouco, eu falei de coworking, então eu estou falando de investimento em imóveis comerciais, eu falei de investimento ali em imóvel residencial, daqui a pouco você tem também a possibilidade de fazer investimento, não diretamente no imóvel, mas através de fundos, né, que fazem o financiamento de algumas grandes operações dentro desse mercado. Então, você vai tendo opções para te incluir dentro desse segmento. Por isso, ele se torna sempre e se mantém tão atrativo aí dentro desse contexto nosso. É um segmento protagonista da economia, um dos, né, segmentos protagonistas da economia. Nos últimos 12 meses, né, para quem acompanha aí também números, a gente teve aí uma abertura de mais de 300 mil vagas de trabalho, né, dentro do segmento. Isso, assim, é muito importante a gente olhar para um número como esse, porque é uma forma de fazer com que a economia continue girando, e aí a gente sabe como é que funciona essa questão da macroeconomia, tem toda uma parafernália de variáveis e de necessidade de funcionar em vários pontos. Então, trazer a condição de geração de emprego, de renda, ajuda muito dentro desse contexto nosso. Outra coisa importante em relação a essa questão do protagonismo é em relação ao que vem ocorrendo também dentro de alguns números um pouco mais específicos, né, do segmento. Então, eu falei agora há pouco da questão de investimento, mas você pega, por exemplo, a taxa de inadimplência histórica, nossa, que era em torno aí de 2% até 2019, 2020, dentro do segmento, hoje está batendo em torno de 0,9, 0,92, né? E isso, naturalmente, traz também, voltando no tema lá da segurança, mais atrativos para se manter investindo dentro desse segmento. E, por último, não menos importante, a evolução dos modelos de negócio, né? Então, você tem, além dos modelos tradicionais, compra, venda, locação, então você tem um monte de outras opções. Eu destaco aqui, talvez, até a questão de multipropriedade, né? Que muitas vezes a gente pensa em multipropriedade ali para consumo em momentos de lazer, de férias, mas isso tem vindo numa outra pegada, né? Então, está trazendo um pouquinho do modelo até americano, onde traz aí a possibilidade de você ter a posse compartilhada de determinado imóvel de forma organizada, e aí tem trazido também muitos serviços atrelados a esse tipo de modelo. Então, é importante que a gente coloque aí na mesa todos esses grandes pontos aí e reflita sobre o nosso segmento, né, que é tão forte, tão comprometido com o país, com a economia, e que traz tantas opções ainda para a gente poder trabalhar dentro dele. E por último, falando um pouquinho de números também, a gente tem aí em torno
no último ano, tá? 9 bilhões de captação, 9 bilhões de reais, empresas conseguiram captar, foram ao mercado de capitais e conseguiram trazer para o segmento esse montante para investir. Então, nós estamos falando aí de um segmento que está, primeiro, bem financiado, segundo, com grana para poder colocar os produtos no mercado, e um mercado carente e com grande necessidade de consumo. Então, se a gente juntar tudo isso, mais as possibilidades que todo o contexto macroeconômico nos traz, a gente tem grande chance aí de ter um ano tão bom quanto foi o último, e dependendo aí da forma como se conduzir, principalmente essa questão política, talvez até ultrapasse os números de 2021. Muito legal, Marlos. Obrigada por compartilhar com a gente aqui seu conhecimento. Produção, alguma perguntinha aí para a gente pôr na tela para o Marlos? Ótimo. Você acha que o setor de real estate terá um movimento mais forte na direção de atrair novas incorporadoras ou na concentração do segmento através de fusões e aquisições? O Enicivaldo perguntou. Sim, e esse é um movimento que já vem ocorrendo principalmente nos últimos 5 anos, né? Exemplos não faltam. A gente tem, quando a gente vai olhando para praças que têm normalmente também um protagonismo em relação ao mercado imobiliário, você vê isso muito forte, né? Então, aqui no Centro-Oeste, grandes marcas nacionais encostando em marcas menores aqui para poder entrar no mercado. Isso ocorre de uma maneira muito forte já há algum tempo ali no Sul-Sudeste, no Nordeste também, um movimento super forte. Você pega lá no Norte, ali Manaus, Belém também, movimentos e negócios gerados através dessas fusões. Então, é um movimento que está, para mim, já super consolidado. Ótimo. Produção, mais alguma pergunta? Ok. A tecnologia foi um fator importante para o real estate se manter firme durante esse período? Sem dúvida. Como eu até citei ali em alguns exemplos, né? Você pega aí a questão do tour à distância, né? Da realidade aumentada, que faz parte de todo aquele contexto de metaverso ali, e fora a tecnologia aplicada ao próprio negócio, né? Ao próprio produto, que vai ao encontro aí dessas gerações, né? Geração Z que eu citei, que consome através da tecnologia. Então, quantos e quantos negócios foram gerados ano passado, né? Através, por exemplo, do início de uma jornada do cliente pelo celular. Então, é a evidência que essa tecnologia fez muita diferença dentro do nosso segmento. Ótimo. Marlos, agora uma perguntinha minha. A gente sabe que teve a pandemia e que alguns lançamentos, né, deixaram de ser feitos devido a toda essa questão de todo mundo estar em casa, não poder sair, até evitar sair, né? Mas os bancos facilitaram algumas formas de financiamento. Você acha que, apesar da pandemia, a compra de unidades, a busca, né, por novos apartamentos aí, de certa forma a pandemia influenciou devido à facilidade de financiamentos e até mesmo facilidade das próprias construtoras para poder vender e fazer os clientes adquirir unidades? Então, eu observei assim, momentos de adaptação a partir ali de março, abril de 20, né? Você teve ali de mais ou menos de março até junho de 20, um momento onde ninguém sabia o que ia acontecer. E aí houve uma retração. As vendas despencaram, começou a ter uma incerteza muito grande. Naquele momento, houve um movimento muito positivo, e aí eu puxo o próprio segmento aí, financeiro, né, as instituições financeiras e também as incorporadoras, consultoras,
que criaram modelos para poder fomentar novamente, motivar novamente a busca do imóvel, mesmo no ambiente de profunda incerteza naquele momento. Mais ou menos de meados de 20 para cá, a gente teve uma variação dentro do modelo de financiamento, principalmente imóvel, que acabou dando condições e tornou-se mais atrativo realmente voltar a buscar um imóvel. Aí, atrelado a isso, o próprio contexto que a pandemia trouxe. Então, o cara que às vezes morava lá num apartamento de 40 metros quadrados, 45 metros quadrados com um casal, com um filho e tal, aquilo ali já começou a incomodar. Por quê? Porque a pessoa ficou trancada 2, 3, 4 meses dentro de casa e viu que aquilo ali já não fazia mais sentido dentro do seu modelo de vida. E aí buscou-se outras alternativas. Quando buscou-se outras alternativas versus a capacidade que o mercado foi dando de financiamento, aí você começou a ter esse movimento positivo, né, de giro do mercado, de produto sendo consumido. Estourou. Marlos, queria agradecer sua presença aqui. Espero te ver em próximos eventos, tá? Muito obrigada por compartilhar a sua experiência aqui com a gente, tá? Até a próxima e valeu demais. Obrigado, gente. Um abraço.